Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula é uma aula de revisão do conteúdo que nós já estudamos anteriormente, tá bem? Vamos iniciar a revisão começando sobre a paisagem, os elementos que compõem a paisagem. O que é uma paisagem? É tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver, né? Existem paisagens que predominam elementos culturais e existem paisagens que predominam elementos naturais. A preservação da paisagem, gente, a restauração dessas paisagens culturais, elas são muito importantes, porque as paisagens, elas contam histórias. Como assim elas contam histórias? As paisagens retratam os modos de vida passados, né? Como as pessoas viviam antigamente, como eram seus costumes, né? é, São marcas do passado e guardam a identidade dessa época e do lugar de onde essas construções estão. Por isso é muito importante preservar e restaurar essas estruturas mais antigas, essas construções mais antigas. A paisagem natural também é importante preservar, porque a paisagem natural contempla, né, muita biodiversidade, uma diversidade muito grande de animais, de espécies vegetais. E também as paisagens, elas são únicas, né, gente? Não existe nenhuma paisagem que é igual à outra. Não existe nenhuma paisagem natural igual à outra. Cada uma possui as suas singularidades, as suas características. Nem sempre a ação do ser humano na paisagem ela foi benéfica. Nós sabemos que o ser humano, ele sempre, na alteração, está transformando a paisagem, ele está adequando o meio à sua necessidade. Mas, em muitos casos, a ação do ser humano, gente, na paisagem, ela causa muitos prejuízos, danos ao meio ambiente. Não só ao meio ambiente, mas à própria sociedade também. Causam danos ao solo, danos à vegetação, danos aos recursos hídricos, extinção de espécies animais e vegetais, além de problemas para a saúde do ser humano, pois aumenta a poluição ambiental. Nessas imagens nós estamos vendo, né, queimadas, né, destruindo a vegetação e o desmatamento, que também acaba com a vegetação, deixa o solo exposto, né, a processos erosivos. E quando tem queimada e desmatamento, gente, não é só as espécies vegetais que sofrem, as espécies animais também. Nessas imagens nós estamos vendo outras formas do homem agir na paisagem, dele alterar e transformar a paisagem de forma negativa. Nós vemos a mineração, a extração de mineral, né, é, do solo e do subsolo, e os impactos que essa mineração tem para o meio ambiente. Remoção da vegetação, poluição de recursos hídricos, contaminação dos solos, as barragens de rejeitos podem romper, além de imensos estragos ambientais que pode levar à perda da vida humana, como aconteceu em Brumadinho no ano passado, em 2019. Uma outra forma de poluição criada pelo ser humano é o acúmulo de lixo, são os lixões, que ocorrem principalmente nas grandes cidades, porque tem mais pessoas morando nas cidades, né? Esse lixo acumulado, gente, ele gera um líquido escuro, chamado chorume. O chorume, quando infiltra pelo solo, quando infiltra água, acaba contaminando este solo e contaminando os recursos hídricos. Além do ser humano, a natureza também transforma a paisagem, também provoca mudanças na paisagem. Nós podemos perceber essas mudanças quando olhamos lugares, por exemplo, começa aqui da esquerda uma imagem no período, na estação do verão, e essa imagem da direita, durante o inverno. A gente vê que a natureza, né, que a ação climática, que o tempo causa transformações nessa paisagem. Além do tempo, das estações, né, do clima, outros fatores também vão provocar alterações na paisagem, o vento e a água. Só que essas alterações, gente, elas são muito lentas e elas demoram milhões de anos para acontecer. Então, essas grandes transformações, nessas transformações pelo vento, pela água, a gente não consegue perceber,
assim, de forma rápida, quando acontece, porque demora para chegar ao resultado final, né? A ação do vento e da água também provoca alterações na paisagem, porém não conseguimos perceber grande parte destas alterações, porque elas geralmente ocorrem lentamente, ao longo de milhões de anos. A grande maioria das transformações causadas por agentes naturais ocorrem lentamente. Assim como existe, gente, os agentes externos, como a água e o vento, que causam transformações na paisagem, existe também os agentes internos, que são os terremotos e os vulcões, que podem modificar a paisagem. Aqui nós estamos vendo um exemplo da ação da água na natureza, na paisagem. Vocês já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, a água, ela é insistente, ela vai trabalhando, vai batendo aqui na rocha, vai desagregando o material, vai soltando partículas e vai transportando esse material. Esse processo da água bater nessa região, gente, vai esculpir as falésias, vai dar origem às falésias, vai dar origem aos litorais, às praias, porque a água vai batendo e o material vai sendo desgastado. E à medida que esse material vai sendo desgastado, ele vai sendo transportado. O vento, gente, ele vai transportar materiais. O vento ele é constante, né? Ele não para, ele está em constante processo de atuação. Quando o vento ele está carregando o material, esse material ele pode bater em rochas. Quando essas partículas batem nas rochas, vai como se lixasse essas rochas. Então, vai esculpir essas estruturas. Uma outra característica, também outro resultado dos ventos, são a formação de dunas. As dunas é o resultado do acúmulo de areia, areia transportada pelo vento. Os fenômenos que acontecem no interior da Terra também são responsáveis por causar alterações na paisagem. Terremotos, vulcões são o resultado do movimento intenso do centro da Terra. É um movimento constante que não para, né, gente? A Terra ela não é estática, ela não é parada. A Terra está em constante movimento, que faz com que imensos blocos de rocha se movimentem. Esses imensos blocos de rocha são as placas tectônicas que estão em constante movimento. E esse movimento das placas tectônicas vão dar origem aos vulcões, vão dar origem aos terremotos, às falhas, o que vai causar transformação na paisagem. Quando um vulcão entra em erupção, a lava deste vulcão, ela resfria na superfície e vai dar origem a uma nova paisagem, vai esculpir uma nova paisagem. Relevo. O que é o relevo? Quando vocês vão passear na casa da avó, na casa do primo, na casa do tio, quando vocês viajam, vocês percebem que existem irregularidades na terra, né? Você sobe morro, você desce morro, você sobe serra, você desce serra. Essas irregularidades, gente, são as formas de relevo. Isso acontece porque a superfície do planeta vem sendo desgastada e modificada ao longo dos anos pelo vento, pela água, pela temperatura, pelo ser humano e por animais. Essas diferenças, né, de altitude, essas irregularidades na superfície terrestre, elas recebem o nome de relevo. Existem diversas formas de relevo. As principais são planaltos, planícies e depressões, mas existem outras, vales, chapada, cadeias de montanhas, serras, morros, cordilheiras. Cada forma de relevo vai apresentar a sua característica particular. Neste exemplo aqui, nós temos como se forma uma duna. As dunas também são uma forma de relevo originadas a partir do vento, a partir da ação do vento. As dunas, gente, elas se formam da seguinte maneira. O vento, ele vai transportar material. O vento, ele vai transportar partículas. Essas partículas vão encontrar um obstáculo. À medida que o vento vai assoprando e vai transportando essas partículas, elas vão sendo depositadas, estão vendo? Porque nessa região aqui, o vento ele não está atuando, tá vendo?
Então, essas partículas vão se depositar nessa região. À medida que o processo continua, gente, vai dando origem à duna. Então, a duna ela começa a se formar e continua crescendo gradualmente. Como o vento é um movimento constante, as dunas elas podem se deslocar de lugar para lugar, elas podem mudar de lugar. Não foi o vento que formou as dunas? Então, o vento está em constante processo de movimentação de material. Então, esse material está sempre sendo transportado pelo vento. Por que, que a gente não percebe isso? Porque é um processo demorado, não é um processo rápido, que a gente consegue perceber a olho nu. Exemplos de ocupação do relevo. Como que o ser humano ele ocupa esse relevo, gente? O ser humano ele vai procurar aquelas regiões mais aplainadas para fazer as suas construções, construir suas casas, construir indústrias, comércios. Mas é todo mundo que mora em um bom lugar, gente? Não, né? Não é todo mundo. Tem pessoas que, infelizmente, por conta das condições econômicas, constroem suas moradias em áreas de risco, em áreas de encosta, em morros. Essas áreas de risco, elas correm o risco de desabamento, coloca em risco a vida das pessoas. Pode acontecer desastres naturais, são regiões expostas a desastres naturais, né? Um outro fator também que a gente não pode esquecer, essas regiões, quando as pessoas vêm morar nessas regiões, grande parte da cobertura vegetal é retirada. Então, o solo, como a gente está vendo, ele fica exposto, e isso contribui para processos erosivos. Quando chove, gente, a água ela vai infiltrar nesse solo. O solo ele vai ficar encharcado, ele vai ficar pesado, então ele não vai sustentar o peso e vai desmoronar. Quando isso acontece, pode soterrar pessoas, pode destruir casas. Então, os impactos, né, para quem sofre com desastres naturais, para quem mora em regiões que são áreas de risco, são muito grandes. Os prejuízos para a sociedade como um todo são muito grandes. A água. A água, gente, ela ocupa cerca de 70% da superfície terrestre. Grande parte dessa água está nos mares e nos oceanos. Por ser uma água salgada, ela não é consumível. A água que a gente consome no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, é a água doce, que vem dos rios, lagos e do subsolo. Neste mapa aqui, nessa imagem, né, nós estamos apresentando, estamos vendo a Terra, né? Claro que a gente não consegue ver ela em sua totalidade. Nós vemos a América do Sul, a América Central, um pedaço da América do Norte e um pedaço do continente africano. E grande parte do que nós estamos vendo é água, é a composição da Terra. Os rios. O que são os rios? Qual é a importância dos rios na vida da sociedade? Um rio é uma corrente de água natural que segue em direção ao mar, a um lago ou a um outro rio. A nascente desse rio, gente, é onde aflora a água, é onde a água vai aflorar na superfície. Normalmente, nascentes de rios, elas surgem no meio de serras, entre vegetação, e são em locais mais altos também. O leito do rio é o local que a água ocupa no solo, é a parte do terreno que a água vai ocupar. A margem é o contato da água com a terra, é onde a água se encontra com a terra. Nesse contato aqui da água com a terra, a água vai esculpindo o seu leito, vai esculpindo o seu leito e dá origem aos meandros. O que são os meandros? São essas curvinhas aqui, ó, que o rio faz. Estão vendo as curvinhas? Ou curvonas, né? Tem rios que fazem curvonas grandes. O afluente é um rio menor que vai abastecer um rio maior. Esse rio maior, que é o rio principal, por sua vez, vai desaguar no oceano. Nós temos o rio principal, que deságua no oceano, nós temos o afluente, que é um rio menor, que deságua no rio principal, e temos subafluentes, que são rios menores que desaguam nos afluentes. A foz, gente, é onde o rio ele deságua. Pode ser um mar, pode ser um lago e pode ser um outro rio. Então, a nascente é onde este rio nasce
e a foz é onde ele deságua. O ciclo da água. Estamos falando da água na Terra. Como que acontece o movimento da água que está presente na natureza, gente? Através do ciclo da água ou do ciclo hidrológico. É o movimento de reposição da água, podemos dizer assim. Como que este processo ele ocorre? Ele ocorre em 4 fases principais: evaporação, e a transpiração, a condensação, a precipitação e a infiltração. Vamos entender. O calor do sol, gente, a temperatura, vai fazer com que a água dos oceanos, mares, lagos, rios evaporem e vai fazer com que também as plantas e animais transpirem. Essa umidade, ela vai ficar disponível na atmosfera. Esse vapor d'água, gente, que está na atmosfera, ele vai subir para as camadas mais altas da atmosfera. Nas camadas mais altas, a temperatura ela é menor. A temperatura sendo menor, as nuvens de água elas vão ficar pesadas. Nesse processo de condensação, as nuvens elas vão ficar pesadas. Quando as nuvens ficam pesadas, vai precipitar, vai chover. A chuva ela vai cair na superfície, parte dela vai escoar superficialmente e parte dela vai infiltrar. De novo, inicia-se o processo: evaporação, condensação, precipitação e infiltração. É um ciclo, gente. Por que a gente chama de ciclo? Porque nunca para, está em constante movimento, está sempre acontecendo. Tá bem? Qual que é a importância dos rios na vida do ser humano, para a sociedade? Os rios, gente, eles fornecem a água necessária para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Os rios fornecem a água necessária para a agricultura, na irrigação da agricultura. Os rios também são importantes na navegação, no transporte de pessoas, de mercadorias. E os rios também são importantes para a geração de energia elétrica. Para a construção de hidrelétricas, geralmente são construídas grandes represas como essas para armazenagem da água. Essa água ela vai ficar armazenada, né? E quando isso acontece, gente, essas construções, geralmente há a remoção de vegetação natural, ao comprometimento, né, de espécies dessa região, até de pessoas, porque existem pessoas que chamam ribeirinhos, que moram às margens dos rios e que vivem, né, utilizam a água desses rios como fonte de sobrevivência. Como a água chega à sua casa? Você já pensou nisso? Como que a água chega na torneira da sua casa? Então, bombas, gente, são máquinas, né? Elas vão captar a água do rio. Quando essa água ela é captada, ela é transportada para uma estação de tratamento. Aqui na estação de tratamento, a água ela é limpa, ela é purificada e ela é desinfectada para retirar aqueles micro-organismos, né? Quando finaliza este processo de desinfecção da água, ela é transportada para um reservatório de água potável. Desse reservatório de água potável, parte da água vai para o centro de distribuição. Do centro de distribuição, a água é distribuída para as nossas residências, para as nossas casas. É importante, gente, beber água filtrada, ferver a água quando for fazer comida, porque, apesar da água sofrer todo um processo de tratamento aqui na estação de tratamento, no período que ela é transportada, tá vendo que ela passa por canos, ela pode reter alguma impureza, até mesmo na caixa d'água, na casa da gente, né? A água ela fica armazenada nessa caixa d'água. Então, a caixa d'água também pode ter algumas impurezas. Por isso que é importante filtrar a água antes de beber e ferver a água antes de usar em alimentos. O tempo e o clima. O que é o tempo e o que é o clima? O tempo são as condições momentâneas, as condições atuais. O clima é algo mais duradouro, é algo que demora mais. O tempo, ele trata-se do estado geral da atmosfera,
em um dado momento, em uma determinada hora. E o tempo ele pode mudar constantemente. O clima já é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Para vocês terem ideia, quando vai definir um determinado clima, gente, é feita a análise da sucessão de tempo por mais de 30 anos para conseguir definir o tipo climático. O tempo é o comportamento atual da atmosfera, o clima, o comportamento duradouro da atmosfera. No território brasileiro, nós temos 6 principais tipos climáticos: o equatorial, o tropical, o semiárido, o subtropical, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. O clima, ele vai sofrer a interferência, ele vai sofrer variação, gente, de acordo com as estações do ano. As estações do ano são determinadas pelo movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol. Este movimento demora 365 dias e 6 horas, ou seja, 1 ano e 6 horas. Esse movimento é chamado de translação. Como consequências desse movimento de translação, nós vamos ter as estações do ano. As estações, gente, elas vão possuir características diferentes ao redor do mundo. Elas vão variar de acordo com a localização dessa região no planeta. Como que acontece as estações? A mudança de estação. Quando parte da região norte da Terra, do hemisfério norte, quando o hemisfério norte recebe mais calor, é verão no hemisfério norte e é inverno no hemisfério sul. Quando o hemisfério sul recebe mais calor, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Quando a Terra recebe a mesma quantidade de luz solar, de calor solar, vai ser primavera em um hemisfério e outono em outro hemisfério. Quais são as estações do ano? Inverno, verão, primavera e outono. Durante o inverno, as temperaturas caem muito. O inverno acontece depois do outono. Vamos lembrar por que as temperaturas caem muito durante o inverno. Essa parte da Terra que está acontecendo o inverno está recebendo menos calor do Sol, por isso que é mais frio. No verão, que acontece após a primavera, geralmente as temperaturas são mais elevadas, mas há alguns locais no Brasil, por exemplo, onde faz calor o ano inteiro. Por quê? Porque esses locais no Brasil, eles estão próximos da região equatorial, próximos à linha do Equador. Da região do Equador, da linha do Equador, recebe luz solar o ano inteiro, com muita intensidade. Então, é a região que recebe calor o ano inteiro. Por isso que nos locais próximos ali à linha do Equador, é calor o ano inteiro. As temperaturas são elevadas durante o ano todo. Outono. Outono é a fase de transição entre verão e inverno. Este período é conhecido como a estação da queda das folhas, é quando as árvores perdem as suas folhas, e da diminuição das temperaturas. No outono, as temperaturas elas já começam a cair. Lembrando que o outono é a passagem do verão para o inverno. A primavera é a estação que separa o inverno do verão. A primavera é tudo mais florido, né, gente? Tudo fica mais colorido. É uma estação caracterizada pela grande presença de flores e de animais mais ativos. A vegetação natural do Brasil. As paisagens, elas vão apresentar características próprias, como nós já dissemos, em função de diversos fatores, como o relevo, a hidrografia, o clima e também da vegetação. O conjunto das plantas, gente, que se nascem e crescem em um mesmo local, sem a interferência humana, é chamado de vegetação natural. A permanência dessa vegetação, é, ela é
extremamente importante, né, para manter o equilíbrio do ecossistema. Os animais, as aves, eles contribuem para a permanência e para a existência dessa vegetação. De que maneira? Quando eles transportam frutos, quando eles transportam sementes, e esses frutos, né, e essas sementes vão acabar brotando no solo, vão acabar germinando. A vegetação natural que se desenvolve em determinado local depende principalmente do clima, do relevo, do solo e da hidrografia também. Como exemplo desses animais aqui, nós temos as aves que podem levar para muito longe as sementes dos frutos que comem. Alguns animais, como os esquilos, recolhem e armazenam no solo diversos tipos de sementes. Quando as acabam devolvendo as sementes para a terra por meio das fezes. As sementes podem grudar no pelo de animais e serem transportadas para longe, até que caiam na terra e germinem. A gralha azul é uma ave que enterra as sementes para comer depois, mas antes dela voltar para comer, a semente acaba brotando. Vegetações no Brasil. O Brasil é um território muito extenso, é o quinto maior do mundo. Em função dessa extensão territorial muito grande, nós vamos ter uma variedade climática, diversos tipos climáticos, e uma variedade vegetacional, diversos tipos de vegetação. Vamos conhecer alguns. Floresta amazônica, localizada na região norte do Brasil. É a maior floresta tropical do mundo, gente. Riquíssima em biodiversidade. Nessa floresta também abriga o maior rio em volume de água do mundo, que é o Rio Amazonas. Cerrado. O cerrado, ele é extremamente importante para o Brasil. As árvores do cerrado possuem troncos mais tortos, né? Não são aqueles troncos retinhos. As árvores do cerrado também possuem as raízes mais profundas para atingir o lençol freático. O cerrado ele é considerado a caixa d'água do Brasil. O que quer dizer isso? Nascentes de importantes rios que cortam o Brasil nascem no cerrado. Então, o cerrado possui várias nascentes de rios que passam pelo Brasil. A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma vegetação que se desenvolveu no litoral brasileiro. No século XVI e no século XVII, gente, quando houve a extração do pau-brasil e a lavoura canavieira para a produção de açúcar, essa mata ela foi extremamente desmatada, foi extremamente degradada. Hoje restam apenas 8% dessa mata no território brasileiro. Mas essa floresta ela é extremamente importante para manter também o equilíbrio do ecossistema, para abrigar espécies vegetais, espécies animais também. Manguezais e restingas são formações vegetacionais resultantes do encontro da água salgada do mar e da água doce dos rios. Esses ambientes são extremamente importantes para a preservação da vida aquática, tá, gente? Caatinga, tipo de vegetação desenvolvida na região nordeste do Brasil. A caatinga, gente, ela é adaptada a um clima semiárido, é um clima seco, com pouca chuva e temperaturas elevadas. Mata de cocais, mata de palmeiras, de babaçu, né? São matas que estão localizadas no estado do Maranhão. A mata de cocais é a transição da caatinga para a floresta amazônica. Pantanal, uma das maiores planícies inundáveis do mundo, considerado como um patrimônio natural da humanidade. Abriga uma grande diversidade de ecossistemas, gente. O Pantanal também ele é extremamente importante para o Brasil, por conta dessa variedade de ecossistemas que se encontram nessa região. Mata de araucária, localizada na região sul do Brasil, a mata de araucária é o pinheiro que dá o fruto, a semente pinhão, né? Dá
pinha, né, gente? Aquela fruta pinha, né? É, essa região da Mata de Araucária, gente, ela vem sofrendo muito com a devastação, em função da criação de gado, do desenvolvimento agrícola e da extração madeireira, essa região vem sendo muito destruída. O bairro. O que é o bairro, gente? Você mora em um bairro? O bairro faz parte da cidade. É nele que as pessoas vão desenvolver as suas atividades, que as pessoas vão se relacionar. Existem diferentes tipos de bairros e cada um com uma história diferente. Cada um surgiu a uma maneira. Existem os bairros residenciais, que são bairros mais tranquilos, mais calmos, com menor movimento de pessoas e de carros. Existem os bairros industriais, que são aqueles bairros onde predomina a produção industrial. E existem os bairros comerciais. Os bairros comerciais, eles são mais movimentados, são mais barulhentos, maior fluxo de pessoas, de carros, né? As ruas desses bairros são mais poluídas visualmente também, por conta de letreiros nas fachadas de lojas, né? Quem não mora em um bairro, mora onde? Em vilas, em comunidades, em aglomerados, em aldeias, em sítios, em fazendas, em chácaras. Quem mora, gente, em comunidades, em vilas e aglomerados, é, embora esses locais não sejam considerados como bairros, tem a função de um bairro, tá? A diferença é simplesmente em relação à infraestrutura desses locais. Finalizamos a nossa revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.